Andando com Deus. Mais um dia para avaliarmos o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 3, versículo 10 até o versículo 15 nos diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e edifico sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Pois bem, ao lermos esse texto, examinamos, e talvez você pense assim: puxa, o edifício que eu tenho que construir é a minha vida, o meu fundamento de fé. Concordo. Isso também se refere a isso. Mas eu gostaria que você examinasse que você também é um construtor de pontes. E quando nós falamos em construtor de pontes, devemos nos lembrar que sobre uma ponte passam pessoas. E que o destino de nós sermos construtores de pontes é permitir que a pessoa saia de uma situação para outra melhor. E assim nós vamos ver o que falamos de construção de relacionamentos. Relacionamento seu com Deus, relacionamento com a família, relacionamento pessoal, com profissionais, relacionamento com amigos e até, por não dizer, com inimigos. Sim. E nós vemos que a palavra de Deus nos instrui, amados, que realmente a fonte desses relacionamentos para a construção de pontes é a língua. É a língua. E nós vamos ver que a palavra do Senhor nos exorta muito acerca da língua. E existe um versículo em Provérbios que nos diz assim, que nós devemos realmente guardar a nossa língua, guardar-nos da palavra, porque aquele que muito fala traz perturbação para a sua alma. Primeira coisa que eu gostaria de examinar contigo é a questão: o fundamento teu é Cristo Jesus? Sim? Então, Cristo Jesus tem mandamentos. E cumprir esses mandamentos faz parte dessa ponte que nós estamos construindo. E você vai ver o que isso é importante para a sua vida e a vida de qualquer um de nós. Porque palavras podem construir, palavras podem destruir, palavras podem matar e verdadeiramente produzir danos por um longo tempo, em qualquer que seja a vida. Mas eu gostaria de te levar a examinar isso. Que tipo de construção você está realizando? Que tipo de ponte você está construindo? Pontes que aproximam pessoas ou pontes que afastam pessoas? E você vai ver o quê? Que a língua faz isso. A língua pode aproximar pessoas, você pode ser amável, você pode ser tratável, você pode ser o quê? Abençoador. E, por outro lado, você pode ser crítico. Desculpa o termo, mas você pode ser peçonhento, agorento. E isto, afastar pessoas. Ou seja, muitas vezes, aqueles que você tinha o propósito de levar para o outro lado, através da ponte que você constrói, podem não chegar lá, porque palavras destruíram esses relacionamentos. E aqui vai o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, também no livro de Provérbios, que os justos, eles realmente apacentam a muitos. Mas a falta de conhecimento ou de entendimento faz morrer os tolos. Quero te dizer, meu amado, minha amada, que se você conhecer a palavra de Deus e não tiver entendimento do que é o mandamento de Deus, e o Senhor manda a gente calar a boca.
O Senhor manda a gente estar em silêncio. Não é tudo que nós podemos falar. Não é tudo que nós devemos dizer, ainda que sejam verdades. Muitas vezes as verdades são para que nós oremos pelas pessoas e não para que joguemos na face delas aquilo que elas não podem suportar. Eu pergunto, o Senhor diz, ama teu próximo como a ti mesmo. O que dói em você, dói também no outro. O que dói em mim, também dói no outro. E eu gostaria de te levar a meditar naquilo que a palavra de Deus nos fala em Efésios 4. Efésios 4, 29 nos diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando o Senhor fala em palavra torpe, talvez você pense assim, palavras pecaminosas, palavras maliciosas, mas não. Toda palavra torpe, amados, é aquela que é uma palavra sem propósito, uma palavra verdadeiramente vã. E o Senhor diz, não saia da vossa boca essa palavra torpe, mas só, presta atenção, só a que for boa para edificação. E aí eu te convido a examinar como têm sido as suas palavras. Tem sido palavras de edificação? Ou tem sido palavras de destruição? Às vezes, amados, um simples comentário pode ser desastroso na vida de alguém que já está ferido. Examina as tuas palavras. Examina bem as tuas palavras. E a palavra de Deus continua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que produz edificação. E aí eu te pergunto, a tua palavra tem trazido edificação em vidas? Ou tem destruído? E a palavra de Deus continua nos dizendo assim, que essa palavra deve ser de edificação e tem mais, quando necessária. Quando necessária. Quando essa palavra de edificação é necessária? Porque a palavra de Deus em outro texto também nos diz, para nós não jogarmos pérolas aos porcos. De novo, boca calada em muitos momentos. Mas há uma necessidade de edificação de alguém, amados. Tenha uma palavra sábia. Tenha uma palavra de edificação. E o Senhor diz, quando há necessidade, para beneficiar aqueles que a ouvem. Sim, aí sim faz sentido. Para beneficiar aqueles que a ouvem, para realmente produzir edificação ao coração daqueles que estão ouvindo. Eu volto a dizer, não é no muito falar, amados. E aqui vale o ensinamento disso que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos conhecer a palavra e entender o fundamento dela. Primeiro fundamento da palavra de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas o que diz o fundamento? Nós vamos ver o que? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos ver que outro fundamento da palavra de Deus é que nós vamos colher daquilo que nós plantamos com a nossa boca. E o Senhor nos ensina que muitas vezes nós temos que estar calados e que nós precisamos também, por outro lado, diz a palavra do Senhor em Filipenses 4. Veja bem, o Senhor diz assim para a gente pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que é bom, aquilo que tem valor. Assim sendo, nós vamos ver, amados, que o primeiro, vamos pensar. Segundo, vamos liberar a nossa palavra. E uma palavra que edifique. Examine se a tua palavra tem sido crítica ou tem sido de edificação. Te convido a fazer isso nesse dia, em nome do Senhor Jesus.